paz do Senhor Jesus. Vamos fazer a oração da família. Acabamos de louvar agora. Uma grande atmosfera do Espírito Santo está neste lugar. Você que está aí na sua casa, você que está aqui, coloca a mão no seu coração e vamos começar a orar pela nossa família. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos e apresenta diante do Senhor os seus familiares. Oh Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por mais um culto na tua presença, por podermos estar aqui mais essa noite, Pai. Aleluia. Em nome de Jesus, eu creio que o Senhor falará conosco. Meu Deus, venha, Senhor, estar abençoando nossas vidas, curando, Pai, de toda enfermidade, Senhor, trazendo a paz que muitas vezes não existe, Senhor, sobre a vida das famílias. Senhor, abençoa, Senhor, a minha família, a vida do meu marido, apóstolo Douglas, a vida da minha filha. Cobre com o teu sangue, coloca os teus anjos acampados ao nosso redor. Espírito Santo de Deus, visita, Senhor, cada familiar. Visita, Senhor, a vida do presbítero Alex, presbítera Adriana, que estão em viagem, Senhor. Apresento também diante de ti, Senhor, a vida da missionária Elizabeth e seus filhos. Cobre estas famílias com o teu sangue. Coloca os teus anjos acampados ao redor deles. Pai, em nome de Jesus, livra, Senhor, de todo mal. Livra, Senhor, de bala perdida. Livra de sequestro, relâmpago. Livra, Senhor, de acidente. Eu creio, Senhor, que o Senhor é poderoso para guardar os nossos familiares. Visita, Senhor, os meus sobrinhos, a minha mãe, Senhor. Visita meu pai, meu irmão, meus familiares, a minha sogra. Em nome de Jesus, os meus cunhados. Eu creio, Senhor, que o Senhor está cuidando deles. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, cada filho teu nessa noite. Abençoa cada família aqui do bairro do Jardim Paravente. Cobre eles com teu sangue e coloca os teus anjos acampados ao redor deles. Eu sei, Senhor, que o Senhor tem uma grande promessa para cada família. Eu creio, Senhor, que o teu milagre está por vir. Em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor. Amém. Amém. Aplauda o Senhor. Dá um abraço da pessoa que está ao seu lado. Glória a Deus. E hoje nós vamos fazer o nosso culto, celebração da família. Eu já quero te convidar para estar conosco. Na próxima quinta-feira nós teremos culto aqui, quinta profética. Em nome de Jesus será uma grande bênção. Domingo que vem nós teremos nosso culto de Santa Ceia. Será uma grande bênção em nome de Jesus. Teremos aqui uma grande manifestação do poder do Espírito Santo. Eu creio na vitória que o Senhor já está nos dando em nome de Jesus. E essa obra aqui nós estamos fazendo, em breve teremos novidades na Missão Apostólica Church. E eu creio que o Senhor está cuidando de cada detalhe. E eu creio que nós teremos novidades boas. E será uma honra. Mas por enquanto vou ficar só colocando o docinho na boca, mas ainda não vou contar o que. Mas eu creio que logo será uma grande bênção. Você poderá desfrutar conosco dessa vitória. Em nome de Jesus. Quero já agradecer a todos os dizimistas, todos os ofertantes que ofertam, colaboram nessa obra. Você que assiste, você que dizimista, ofertante, entrega a sua oferta. Entrega na nossa chave Pix 712.gmail.com. Nós estamos orando pelos dizimistas, pelos ofertantes. E eu creio que o Senhor já abençoa a tua casa, a tua família. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Um excelente culto. O apóstolo Douglas vai ministrar a palavra e eu tenho certeza que Deus já falou com ele em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor a todos, em nome de Jesus aqui, aos presentes, aos que nos assistem, aos 4 cantos do mundo. Boa noite para você que nos assiste. Compartilhe esta live em nome de Jesus para uma pessoa que precisa da palavra de Deus. Amém? Porque a palavra cura, transforma e liberta. E ela vai curar e transformar e libertar a vida dos nossos ouvintes. Em nome de Jesus. Então, compartilhe esta live, né? Porque Deus ele tem um grande milagre, tem
tem uma grande bênção para a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Abre tua Bíblia no livro de João, no capítulo 6, em nome de Jesus, que hoje você vai comer do pão da vida. Você vai se alimentar da palavra do Espírito Santo de Deus, porque Jesus disse: eu sou o pão da vida. Amém? E quem comer deste pão jamais perecerá. Amém? Então, não se esqueça, né? Porque Deus, o Senhor, Yeshua HaMashiach, Ele morreu na cruz do Calvário para salvar a tua vida, a minha e a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor acampe os teus anjos ao nosso redor, coloca para os teus querubins de fogo, Pai, ao redor desta casa, em nome de Jesus Cristo. E já te adoramos, fazemos menção do teu nome, te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e majestade, em nome de Jesus Cristo. No livro de João, capítulo 6, no verso 22, diz assim: no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo este partido só. Entretanto, outros barquinhos chegaram a Tiberíades, perto do lugar aonde comeram pão, tendo o Senhor dado graças. Quando pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegastes aqui? E respondeu Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, nem pela que subsiste. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, ao qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, confirmou com o seu selo. Dirigindo-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? E Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por mim ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinais fazes para que o vejamos, criamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, mas está escrito: dá-lhes de comer o pão do céu. Deu-lhes de comer o pão do céu. E Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai que vos dá. Porque o pão de Deus é que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. E o que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu vos digo que embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu para não fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum se perca, e todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Glória a Deus. A Ti, Senhor, toda a glória, toda a honra. Nós consideramos a Ti esta palavra, Senhor. O Senhor venha ressuscitar cada um aqui esta noite. Todo aquele que crê no Filho do Homem. Todo aquele que crê no Filho do Deus vivo, hoje, esta noite, receba a vida eterna. E que no último dia, como diz a Tua palavra, o Senhor venha ressuscitá-lo na Tua presença, para receber a imarcessível coroa da vida
e ter os seus nomes escritos e selados no livro da vida. Assim te damos todo o louvor, toda a glória, toda a honra, poder e majestade, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém? Glória a Deus. Aqui, o Senhor Jesus, ele estava viajando nas suas missões, e o povo estava indo atrás dele, porque o povo queria mais aquele pão, ao qual ele já havia compartilhado, ele já havia multiplicado aquele pão, e aquela multidão estava atrás dele por causa de milagres. Aquela multidão estava atrás dele por causa do pão, né? E o Senhor tinha falado para eles: vocês não estão vindo a mim por causa dos sinais, mas sim por causa do pão que vocês já se fartaram, que vocês comeram. Então eles ficaram atrás do Senhor, porque eles viram quando o Senhor ele multiplicou os pães, encheu os 12 cestos, porque um menino tinha dado, né, 2 pães e 3 peixes, né? E o Senhor tinha abençoado e multiplicado e alimentou uma multidão de mais de 15 mil pessoas. Então aquelas pessoas estavam atrás dele por causa apenas da comida que perece. E ao Senhor ele falou bem claro para aquele povo: não trabalheis pelo alimento que perece, né? Mas sim que vocês trabalhem para fazer a vontade de Deus, a obra do Senhor. Amém? E a obra de Deus é crer naquele que o enviou. Então o Senhor ele começou a trazer a mensagem para eles. E aí eles começaram a falar assim: mas Moisés ele deu pão do céu para nossos pais comerem. E Jesus falou assim: o pão do céu não foi Moisés quem deu, mas sim foi meu Pai que deu o pão do céu, o pão celestial que o Senhor enviou para eles. Porque o pão de Deus que desce do céu, que dá vida a esse mundo. E o Senhor Jesus ele falou assim, que ele não veio para a terra fazer a sua vontade. Amém? Ele não veio na terra fazer a vontade dele, mas sim fazer a vontade do meu Pai. E hoje, o que as pessoas mais fazem? Elas querem fazer a vontade delas. Elas não querem fazer a vontade do Pai. Elas não querem, né, estar na presença do Senhor. Não querem vir a um culto. Mas sim, elas querem fazer tudo quanto é coisa, menos estar na casa do Senhor. Porque a Bíblia fala que vale mais estar um dia na casa do Senhor que 1000 em qualquer outro lugar. Assim diz a palavra do Senhor. Então, nós temos que priorizar estar na casa do Senhor, estar em comunhão com a igreja, com o corpo de Cristo, porque essa é a vontade do Senhor. Ele estabeleceu dessa forma. Ele estabeleceu desta forma, em nome de Jesus. Então, nós temos que priorizar fazer a vontade do Pai, priorizar fazer a vontade do Senhor em nossas vidas, porque o Senhor, né, ele estabeleceu a sua palavra. E ele fala que ele é o pão da vida. Amém? Ele é o pão que desceu do céu. E o Senhor, ele continua dizendo, que ele falou lá em Mateus no capítulo 4, quando ele foi lá na tentação, sendo tentado pelo adversário, e ele disse assim: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Yahvé, a boca de Adonai, a boca de Deus, né? Então ele falou assim que o homem ele tem que se alimentar da palavra que procede da boca de Deus. Ele fala assim que o verdadeiro pão da vida é a palavra que sai da boca de Deus. E o homem tem que se alimentar, né, de toda a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus ela é alimento para o seu espírito. E você pode ver que todas as criaturas vivas, elas para sobreviverem, para viverem, elas precisam de alimentação. Quando ele cita o pão aqui, ele cita sobre alimentação. Então, para se manter vivo, se manter forte, se manter saudável, você tem que ter uma alimentação saudável. E para que você tenha uma vida espiritual saudável, você tem que ter uma alimentação saudável, que é o pão da vida. Amém? E o Senhor, quando ele falou lá para Adão e Eva, lá no começo, lá no início de tudo, né? Ele, lá no começo da criação, ele falou para o homem e para a mulher, para não comerem, né,
do fruto da árvore, ao qual ele tinha proibido. Então, o Senhor, ele tinha dado uma ordem para eles. Tinha dado uma ordem para a mulher. Porque lá no Jardim do Éden, ele tinha plantado 2 árvores, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal, e a árvore, né? A árvore da vida. E o Senhor disse assim, lá no capítulo 3, lá no verso 2, do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal, né? Então, aqui o Senhor tinha dado uma ordem para que não comessem daquele fruto, né? Deus, ele estabeleceu uma diretriz, uma direção. Desse aqui você não vai comer, porque o dia que você dele comer, vocês morrerão. E hoje, nos dias de hoje, o que as pessoas querem, o que as pessoas fazem? Elas comem desse fruto hoje. Como assim que elas comem, né? Elas querem se encher de todo o conhecimento, toda a sabedoria, para argumentar contra a palavra, para supor a palavra de Deus, para colocar primeiramente a sua vontade. Como Jesus falou aqui, né, que ele não fazia a vontade dele. Ele fala lá no 39, e ele fala que ele não fazia a vontade dele, mas sim a vontade de quem o enviou, do Pai que o enviou. Então, hoje as pessoas elas se enchem das suas convicções, elas se enchem, o fruto que não é para elas comer, é justamente as suas próprias convicções. Justamente é o fruto, sabe do quê? Do seu livre arbítrio, ao qual ela quer impor, né? Ela quer estabelecer o seu livre-arbítrio sobre a vontade de Deus na vida dela. Por isso que muitas das vezes a vida da pessoa não funciona direito. Ela enfrenta guerras e lutas desnecessárias, a vida dela fica travada, né? As bênçãos do céu ficam congeladas, e aí ela fica batendo de um lado do outro, achando que ela vai alcançar a solução em homens, achando que ela vai alcançar a solução, né, em lugares e em situações, mas ela esquece de fazer a vontade do Pai, né? Porque o Senhor, ele fala assim, de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crê tenha a vida eterna. Então, o Senhor, ele tem um chamado na tua vida, ele tem um propósito para que você faça outras pessoas conhecerem o Filho de Deus, para que as pessoas elas creiam nele e tenham a vida eterna e sejam ressuscitadas no último dia, para que elas possam receber a ressurreição no último dia. Então, a vida eterna é essa, que é crer no Filho de Deus. Amém? Então, qual que é o fruto que nós não devemos comer? Quando ele falou lá para Adão e Eva, sabe qual que é o fruto? É o fruto da desobediência. O que Adão e Eva fizeram? Eles desobedeceram e tocaram naquilo que o Senhor não permitiu que tocassem. E hoje o que as pessoas fazem? Elas desobedecem ao Senhor. O Senhor fala para ela, faz tal coisa, ela não faz. Vai em tal lugar, ela não vai. Né? Faz a minha vontade, ela não faz a vontade. Então ela está comendo do fruto da desobediência. E quando ela come do fruto da desobediência, como aconteceu com Adão e Eva, quando a presença do Senhor, que parava sobre a terra, vinha na viração do dia, ele veio procurar Adão e Eva para conversar com eles. E aí eles se esconderam, e eles cozeram folhas, e eles se cobriram, e eles ficaram envergonhados. E aí o Senhor perguntou, Adão, onde você está? Ele, Senhor, eu tive que me esconder de ti. E por que você se escondeu de ti? Porque eu estava nu. E aí o Senhor perguntou, quem falou para você que estava nu? Que a mulher deu do fruto e eu comi. E a mulher falou que foi assim, que foi empurrando, um foi empurrando para o outro, né? A responsabilidade. E aí o Senhor falou assim, vocês comeram do fruto que eu mandei que não comessem, né? Então, aquela nudez não era nudez de roupa física, era nudez espiritual, porque eles ficaram desarmados, eles perderam toda a sua
indumentária espiritual, né? E os olhos deles se abriram. E eles viram a sua fragilidade humana, eles expuseram a sua fragilidade humana, saindo da cobertura de Deus. Você sai da cobertura de Deus quando você entra na desobediência. A desobediência, ela desarma você. A desobediência, ela tira a tua armadura. A desobediência, ela tira toda a proteção do Senhor sobre a tua vida, e você fica exposto, né? Exposto às mentiras do inimigo. Como Adão e Eva ficaram. Veio lá a serpente, veio o adversário, e ele enganou a mulher, né? Ele ludibriou ela, usou a própria palavra contra a vida deles, né? E qual foi o resultado? Ela se alimentou daquela palavra que o inimigo trouxe para ela. Ela se alimentou daquela palavra, depois se alimentou daquilo ao qual Deus havia proibido de se alimentarem. E qual que foi o resultado? Aquele alimento trouxe morte. Aquele alimento foi um veneno para a vida deles. E eles foram expulsos do paraíso, né? Eles ficaram errantes pela terra. E em todo o tempo da sua vida, eles nunca levantaram sequer um altar de adoração ao Senhor. Portanto, quando Jesus fala assim, eu sou o pão da vida, quando você se alimenta do pão da vida, você faz a vontade do Pai, você está revestido, né, da autoridade, revestido do poder, revestido de força. Porque uma pessoa ela fica saudável, ela fica forte quando ela come, quando ela se alimenta. Você pode ver que uma pessoa que não come, ela fica fraca e fica suscetível a doenças, fica suscetível a ter o seu corpo enfermo. Mas quando você se alimenta do pão da vida, né, da palavra de Deus, porque como o próprio Jesus falou lá em Mateus 4, que nem só de conviver ao homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando você se alimenta de toda a palavra que sai da boca de Deus, você se fortalece. Aleluia. Você tem a sua imunidade levantada. Sabe quando a gente tem imunidade baixa? Porque a gente não se alimenta direito. Mas a tua imunidade espiritual, ela se torna forte. E pode vir Satanás, o adversário, com os seus dardos inflamados. Como ele fez ali em Mateus 4. Ele chegou para Jesus e falou assim, se prostrares e me adorares, eu te darei todos os reinos dessa terra. Aí o Senhor, né, o Senhor estava fortalecido na palavra, e falou assim, arreda-te, Satanás. Não tentarás o Senhor teu Deus, mas só ele adorarás. O inimigo veio várias vezes contra ele, usando a própria palavra, só que distorcida, para poder enganar o Senhor. Só que ele estava falando com o próprio mestre, com o dono de todas as coisas, né? E ele levou ele a um pináculo alto e falou assim, pula daí de cima, porque a palavra está escrito que dará ordens aos teus anjos e ele te sustentará. E aí o Senhor o rebateu com a palavra, não tentarás o Senhor teu Deus. Arreda-te, Satanás. Então o Senhor, é assim que você vai fazer. Você vai fazer a vontade do Pai assim, atacando o seu adversário espiritual com a palavra de Deus. Você vai estar alimentado pela palavra, você vai ter sustância, você vai ter forças espirituais para vencer e para tomar atitudes espirituais, né? e não ter ações, porque toda ação gera uma reação. Amém? Toda ação tem consequências e reações. Qual foram as consequências e reações do Senhor? Ele resistiu, né, ao ataque do adversário. E depois de todas as coisas que o inimigo deixou, a Bíblia fala que os anjos vieram e o serviram. Ele foi servido pelos anjos. Então, para que você possa ser servido pelos anjos, para que os anjos do Senhor possam vir trazer as bênçãos para a tua vida, para que os anjos do Senhor possam vir trazer para você o teu milagre, a tua resposta, você tem que fazer, sabe o quê? Você tem que se alimentar da palavra, você tem que comer do pão da vida, que é Yeshua HaMashiach, o Messias. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Quando ele fala lá na passagem da Santa Ceia, né, que temos que comer do seu pão, da sua carne. Muitos naquela época interpretaram, o pessoal vai virar canibal, vai comer a carne dele. Eles interpretaram tudo errado. Eles estavam falando de assuntos espirituais. Eles estavam falando sobre comer da palavra, porque a palavra é o alimento vivo que vai fortalecer o teu espírito. E uma vez o teu espírito fortalecido, né, a tua alma, ela fica saudável, ela fica imune, né, às intempéries, das enfermidades. O teu corpo fica blindado também. O teu corpo fica fortalecido. Por quê? Porque quando você recebe
a palavra da verdade, né? Recebe sobre a minha vida. Recebe a palavra da verdade. Sabe o que a palavra faz? Ela vai te fortalecer, ela vai te curar, e ela vai te libertar, e ela vai te transformar a cada dia. Então é necessário que você esteja se alimentando cada dia desse pão da vida. É necessário que você esteja comendo, bebendo desta água, né? A água viva, porque o Senhor ele fala que a palavra dele é espírito, e espírito é vida, e é eterno. Então quando você bebe da água da vida, o Senhor ele fala assim: aquele que tem sede, venha a mim e beba, que nunca mais você terá sede. Assim como ele falou para aquela mulher que foi buscar lá no poço de Jacó a água, o Senhor falou assim: dessa água que você beber, você vai ter sede, mas se você beber da água que eu te der, você nunca mais terá sede. E ela falou assim: veja que tu és profeta, Senhor, como que você vai pegar da água, desta água se o poço é profundo? E ele falou assim: eu sou a água viva, né? Se você beber de mim, nunca mais você vai ter sede, porque ele é o pão da vida, ele é a água que vai te dessedentar deste mundo ressequido, desse mundo seco. Nós vivemos num mundo que ele é ressecado pelo inimigo. É um mundo seco, que não tem água. Então é necessário você beber da água da vida, que é Jesus Cristo, e comer do pão da vida, que é Jesus Cristo, para que você tenha o quê? A vida eterna, para que você possa brilhar, ser um luzeiro neste mundo. Então, o que eu estou pregando aqui para você não é religião, não. Tem gente que fala assim: está falando de religião. Não estou falando de religião, estou falando do pão da vida. O pão da vida que é Jesus Cristo. Aqui, porque religião não salva ninguém. Religião tem milhares, com milhares de nomes, milhares de doutrinas. Religião tem milhares. Só que o único que traz a vida eterna é o Senhor dos Exércitos. Amém? É Jesus Cristo. Ele é o único que vai te fortalecer, que vai te livrar da morte, que vai fazer você vencer a morte, que vai fazer você vencer as trevas. Religião nenhuma faz isso. Religião coloca dogmas, coloca ali umas hipnose, e você fica ludibriado, fica ali iludido e perdendo um tempo precioso da sua vida. Só que Jesus, ele não traz ilusão. Assim como o inimigo trouxe aquela ilusão para a mulher, enganando ela, dizendo: não come aí, que certamente você não vai morrer, mas os seus olhos se abrirão, vocês serão como Deus. E aí sabe aqui que o Senhor Jesus falou? O Senhor falou: se vocês, comerem da minha carne e beberem do meu sangue, terão a vida eterna. Então é tempo de você se alimentar das palavras do Senhor. É tempo de você buscar. Você não come todo dia? Todo dia você não vai lá? Você te come todo dia? Você não come todo dia? Ou você come uma vez por semana? Tem gente que não abre a Bíblia. Tem gente que não lê Bíblia. A pessoa tem a Bíblia jogada lá na cadeira, pega uma vez por semana e olha lá quando vem na igreja, e abre só na hora que o pregador vai falar: abre em versículo tal, a pessoa abre, vê só aquilo. Ela vive de migalhas. A vida dela é uma vida espiritual anorexa. Ela é fraca. Ela não consegue cumprir a vontade do Pai, não consegue cumprir o chamado dela, não consegue ter uma vida espiritual fortalecida. Ela vive de problema em problema, de situação em situação. Porque quando você é uma pessoa fortalecida em Deus, pode vir o problema que for, que você passa como um trator em cima delas. Você atropela toda e qualquer situação, você vence. Assim como o leão veio afrontar lá o rebanho de Davi. Davi, ele agarrou o leão pela barba e o matou. Depois veio o urso, ele foi lá, agarrou o urso e o matou. Depois, mais para frente, a hora que ele viu o gigante filisteu afrontando o povo de Deus, ele não se intimidou. Quando havia um exército inteiro intimidado, um exército inteiro que estava ali morrendo de medo por causa de uma afronta humana. Davi olhou com os olhos espirituais e falou assim: quem é esse circunciso filisteu? E Davi foi lá e tirou a afronta do povo de Deus. E ele foi honrado porque ele foi cheio do Espírito Santo. Ele olhou pela força do Espírito, não pela força humana, porque pela força humana ele jamais venceria. Mas ele foi, saber do quê? Na força do Senhor, porque ele era, sabe o quê? Um adorador. Davi, quando ele estava lá no pasto dele, ele pegava a sua harpa, quando a gente fala da harpa cristã, e ele cantava os louvores, ele adorava o Senhor, ele se enchia na presença de Deus, ele criava uma atmosfera de adoração, e a presença do Espírito estava sobre a vida dele.
porque ele se alimentava da palavra, ele se alimentava, né, da presença do Senhor. E a palavra do Senhor hoje, a presença do Senhor está aqui hoje, nesse altar, para curar, para transformar, para libertar a tua vida. Então você que me assiste, você que está aqui presente, receba o pão da vida, receba a palavra que vai te alimentar. Amém? E não coma uma vez só não. Amanhã tenha fome, tenha sede. A Bíblia fala assim, né, para nós comermos a palavra. O verdadeiro avivamento, sabe qual que é? Não é você ir no congresso, ter aquele show de luzes, ter aquele estardalhaço todo, depois você volta para casa, aí passa 2, 3 dias e fica vazio. Isso não é avivamento. Avivamento, sabe o que é? É você ter sede e fome do Senhor e comer Ele todo dia. E buscar Ele todo dia. Isso é avivamento. Porque só come quem está vivo. Quem é morto come? Sim ou não? Não. Quem está morto não come. Quem está vivo sente fome. Quem está vivo gasta energia e sente fome. E quer comer. Por exemplo, uma pessoa que está viva e ela é uma pessoa ativa, o que ela faz? Ela vai na academia, não vai? O que acontece depois? Ela sente fome. E ela precisa o quê? Se alimentar para nutrir o seu corpo, para que o seu corpo fique forte, para que o seu corpo fique saudável. Então, aquele que é avivado, aquele que é vivo, ele vai ter o quê? Uma vida ativa. Sabe aonde? Na presença do Senhor. Ativa, sabe no quê? Fazendo a vontade do Pai. Quando você faz a vontade do Pai, você tem uma vida ativa. Quando você faz a vontade do Pai, sabe o que acontece? Você vai querer mais. Quando você faz a vontade do Pai, você vai sentir fome. Porque você vai gastar sua energia. E você vai ter que se alimentar. Você vai ter que comer. Né? Que nem a pessoa vai na academia. Que nem a pessoa trabalha. Ela trabalhou, ela gastou energia, ficou cansada. Ela precisa se alimentar, se fortalecer. Para no próximo dia, ela ir com vigor e com força para conquistar. Então, quando você não faz a vontade do Pai, você fica anoréxico, fica doente e você não come. Você reparou quando uma pessoa está doente? Já percebeu quando a pessoa está doente? Ela não come. Já viu a pessoa que está doente? Ah, hoje eu não quero comer. A pessoa fica lá abatida, entristecida, depressiva, ela não come nada. Ela se enfia no quarto e fica lá definhando a língua. Por quê? Porque não tem uma vida saudável, uma vida ativa. Mas quando você tem uma vida espiritual ativa, você faz a vontade daquele que te enviou, não a sua, mas daquele que te enviou, você vai sentir fome, você vai sentir sede. E aí você sabe o caminho para buscar e beber da fonte da vida, que é Jesus Cristo. Então é tempo de você buscar, é tempo de você se alimentar do pão da vida, se alimentar, beber da água da vida, para que você seja fortalecido, para que você possa fazer a vontade do Pai. Sabe quando você vai ter forças? Sabe essas pessoas que não têm força para fazer a vontade do Pai? Essas pessoas que não têm força para cumprir o chamado delas, porque elas estão enfraquecidas espiritualmente, porque elas não se alimentam da palavra, porque elas não têm um posicionamento, não têm uma postura de sentar na mesa e comer, sentar e ouvir a palavra e se alimentar do pão da vida e fazer a vontade do Pai. Quando a pessoa ela faz a vontade do Pai, ela se alimenta dessa palavra, ela vai ter forças para o próximo dia, ela vai ter forças para fazer novamente a vontade do Pai, e ela vai sentir sede e sentir fome. Avivamento é fome e sede da palavra. Avivamento é fome e sede da presença de Deus. Isso é avivamento. Avivamento não é show gospel, não. Avivamento não é estardalhaço, não é show gospel, não. Não é festinha, não é gente pulando, gritando, tendo chilique. Isso não é avivamento. Isso aí não tem nada a ver. Isso aí é manifestação da carne. O verdadeiro avivamento é no dia a dia você ter sede e fome na presença de Deus, e você ser visitado pela presença dele, você ser cheio do Espírito Santo, e você ser revestido, né, da unção e do poder de Deus. E quando você for afrontado pelo adversário, você tem forças para poder guerrear e lutar contra ele. Porque quem é enfraquecido não tem forças para lutar contra o adversário, mas quem é fortalecido, quem está fortalecido pela palavra, quem está fortalecido, né, pelo alimento espiritual, você é forte, você é empoderado pela palavra de Deus, você é empoderado pelo poder do Espírito Santo.
E aí os sinais e prodígios vão acontecer na tua vida, porque você se alimentou da palavra, porque você bebeu da água da vida, você comeu do pão vivo do céu, e o Senhor vai te fortalecer em nome de Yeshua HaMashiach. Amém? Levanta as mãos aos céus, vamos estar orando. Aqui eu te dei uma porção da palavra. Aqui eu te dei uma porção desse pão da vida. Amém? Se alimente dessa porção. Né? Você que está aí nos quatro cantos desse mundo, se alimente. Hoje é tempo de você se fortalecer. É tempo de você buscar no Senhor o fortalecimento. É tempo de você despertar. É tempo de você despertar o avivamento dentro de você. Amém? Quem desperta o avivamento em você é o Espírito. E quem mantém a chama do avivamento viva dentro de você. Não é um show, não é um congresso, mas é você que tem que manter a tua saúde espiritual. É você que mantém a tua saúde espiritual, não o médico. Né? Quando a gente vai no médico, é porque a gente está com alguma doença, não é verdade? E aí o que o médico faz? Ele te passa uma receita, você toma um remédio, e quem tem que cuidar e zelar pela tua saúde é você, não é o médico. O médico, você vai até ele quando você chegou no ápice da doença. Você, não aguento mais, estou com muita dor, estou com muito problema, tem que ir no médico. Chegou no ápice. E ele vai te dar um direcionamento, medicação, tratamento. E quem vai cumprir o tratamento, quem vai fazer o tratamento certo, tem que ser você. Se você fizer errado, também não resolve. Então é assim. Você tem que se alimentar, se fortalecer do pão da vida, se fortalecer do pão do céu e fazer a vontade daquele que te enviou. Não fazer a tua vontade. Porque se você fizer a tua vontade, você fica anorexo, você fica fraco, você enfraquece na fé e você só faz a vontade da tua carne. Porque a Bíblia fala que a carne do Espírito, eles se opõem um contra o outro. E um quer fazer a vontade do outro, mas eles guerreiam um contra o outro. Quando você deixa a tua carne forte, sabe o que acontece? Você não faz a vontade do Pai. Você não vem para a igreja, você não cumpre o teu chamado, você não faz nada de acordo com a palavra de Deus. Porque lá em Mateus 6,33 diz assim: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Agora, quando você busca, né, a tua vontade e você quer fazer a tua justiça, as demais coisas não serão acrescentadas. Deus, ele vai tirar a mão, porque a tua justiça humana não move a justiça de Deus, mas a tua fidelidade é o teu posicionamento que vão mover a mão de Deus. Né? A mão de Deus vai ser movida quando você fizer a vontade do Pai e não da sua carne. Então hoje a gente vê muitos crentes fracassados, muitos crentes derrotados. Sabe por quê? Porque eles querem fazer a vontade deles, eles querem fazer a justiça deles. Então eles são derrotados, são fracassados. A vida deles, o decorrer da vida deles é uma vida de insucessos, é uma vida de guerras e lutas sem fim. Então, para que você possa ter uma vida de guerras e lutas com vitórias, né, com louvores, porque Davi, ele tinha vitórias, ele guerreava as suas guerras e o Senhor era com ele, né, e o Senhor exaltava o nome dele, para que você possa ter a tua vida, né, fortalecida, uma vida de vitória. Você tem que comer do pão da vida, você tem que comer da carne de Cristo e beber do seu sangue. Então é tempo de você se fortalecer essa noite. Vem, fica de pé no teu lugar. Você que está aí na tua casa, se levanta agora, dá um pulo dessa cadeira, sai daí dessa cama de depressão e vai se alimentar, vai comer, vai pegar tua Bíblia e vai se alimentar, vai se fortalecer, vai pôr tua cara no pó, vai ajoelhar, vai subir no monte, vai buscar a presença do Senhor, venha no culto ouvir a palavra, receber a oração de cura, a oração de transformação, ao qual o Senhor vai libertar a tua vida, vai transformar a tua vida esta noite, em nome de Jesus. Também fica de pé no teu lugar, vamos estar orando. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Vamos orar. Sim, Pai, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, nós te glorificamos, te exaltamos. Em nome de Jesus. Bendizemos o teu santo nome, Pai. Senhor, que o Senhor venha nos alimentar esta noite, Pai, com esta palavra, que tu és o pão da vida, e que nós possamos fazer a tua vontade, segundo o Senhor nos enviou, Pai, cumprirmos o nosso chamado, Pai, de pregar a tua palavra aos quatro cantos desse mundo, ir aos quatro cantos do mundo e anunciar a tua palavra como nós estamos fazendo. Em nome de Jesus Cristo, que eu venha, Pai, curar e libertar esta noite, que sinais, prodígios e poderes miraculosos venham invadir cada vida esta noite. Venha libertar das cadeias,
Tirar do cativeiro aquele que está preso. Libertar aquele que está, Senhor, em correntes espirituais. Tirar as escamas dos olhos. Tirar a anorexia espiritual dessas vidas. E trazer a sua libertação. Em nome de Jesus Cristo. Vem com o teu poder, com a tua unção, Pai. Em nome de Jesus. Vem orar comigo. Em nome de Jesus. Derrama, Pai, do teu poder, a tua unção, Pai. Derrama, Senhor, o teu poder, Pai, sobre cada vida, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Vai, Senhor, curando, vai libertando, transformando mesmo, Pai. Deus está expondo a vida, tu és aquele que cura, é aquele que restaura, é aquele que traz existência que não existe. Meu Pai, nós te louvamos e te agradecemos por este culto, por esta palavra. Cremos, Senhor, que essa palavra vai invadir os 4 cantos do mundo, Senhor, que cada pessoa que ouvir essa palavra vai ser liberta, vai ser curada, em nome de Jesus. Obrigada, meu Deus, por tudo que tu és e tudo que o Senhor tem feito. Glória em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Se porventura você ainda não entregou a sua vida nas mãos de Jesus, entrega a sua vida nas mãos do Senhor hoje. Fala aí, escreve aí: eu quero entregar a minha vida nas mãos de Jesus. Eu quero voltar para Jesus. Glória a Deus. Eu quero voltar a fazer as coisas que eu fazia antes. Escreva. Manda para nós uma mensagem no direct. E eu creio que o Senhor vai te abençoar. Nós podemos orar pela sua vida. E em nome de Jesus, não fique fora dos caminhos do Senhor. Não fique fora da palavra do Senhor. Volte a estudar a palavra. Volte a fazer cursos bíblicos. Nós temos aqui o nosso curso de capelania. Nos procure para fazer um curso para você se habilitar para fazer a vontade de Deus. Não fuja do teu chamado mais. Pare com isso. Em nome de Jesus, quando nós fugimos dos nossos chamados, nós ficamos doentes. E eu sou prova disso, né? Mas glória a Deus que o Senhor tem cuidado cada dia mais de nós. Então, queridos, feche os teus olhos ou dá a bênção apostólica para você ir para a sua casa, debaixo da vitória do Senhor. Em nome de Jesus. Hoje o povo aqui está quietinho, né? Mas em nome de Jesus. Vai ficar quietinho mesmo, glória a Deus. Levanta, vamos. Vou dar a bênção apostólica. Fique em pé. Em nome de Jesus, como um sinal de reverência ao Senhor. Estenda suas mãos para cá e eu vou dar a bênção apostólica. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer os olhos dele sobre você, sobre a tua casa. Vá debaixo da graça, da paz, do amor de Jesus Cristo. Que o Senhor faça multiplicar sobre a sua vida esta palavra. E você não viva uma anorexia espiritual, mas você viva o teu chamado, viva uma porção do Senhor sobre você, sobre a tua casa. Leva essa bênção em nome de Jesus. Deus abençoe. Estou aqui para orar por vocês. No final do culto, vem que eu vou te ungir com óleo. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. A paz.